Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui me escutando mais uma vez e hoje eu gostaria de conversar com você sobre um caso clínico. Quem da área da saúde não gosta de ler um caso clínico? E o melhor é que é um caso clínico real, um caso clínico recente que nós tivemos a oportunidade de tratar desse paciente. Antes de iniciarmos o assunto, eu gostaria de me apresentar mais uma vez. O meu nome é Mertiele Sulzbacher Lírio, eu sou enfermeira laser terapeuta, trabalho há 14 anos na área da enfermagem, tenho um mestrado em docência universitária. E nós estamos aqui com esse canal, eu junto com a minha irmã Etiele Sulzbacher, para contribuir com você na sua prática de enfermagem, em especial no tratamento de feridas, que é o trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje e estamos apaixonadas por isso, apaixonadas pelo resultado e principalmente apaixonadas pela qualidade de vida que o nosso cliente consegue alcançar através do tratamento de feridas. Gostaríamos de agradecer pelos likes, por você ter se inscrito no canal, pelas visualizações dos vídeos. E desde já queremos reforçar que o nosso objetivo aqui é melhorar a sua prática no seu local de trabalho. Ou se você ainda não trabalha, que você consiga desenvolver uma atividade, quem sabe, de home care, abrindo uma clínica e trabalhando no tratamento de feridas, que é satisfatório, é compensatório e nós conseguimos também, além da satisfação do cliente, além da nossa satisfação pessoal e profissional, nós também conseguimos a nossa independência financeira. Então, se você ainda tem dúvida em relação a isso, se você tem ansiedade, tem medo, tem preocupação de como você pode iniciar, aproveita o nosso canal e você vai ouvir as nossas dicas. Você pode também ter um caderninho, sempre que você estiver assistindo os nossos vídeos, a gente vai estar comentando alguma coisa, como é a nossa realidade. Se você tem uma curiosidade, nos pergunte e nós queremos ajudar a você a desenvolver também essa satisfação que nós desenvolvemos, essa felicidade que nós temos em ser enfermeiras laser terapeutas e tratar de feridas, e nós podemos fazer muito mais pelas pessoas. Isso não tem preço. Que você possa, então, também ter esse desejo, que você possa dar o primeiro passo, que você possa avançar, passar por cima do seu medo. Porque nós também tínhamos medo, com certeza. Quem não tem medo de iniciar? Todos nós temos. O primeiro passo depende de você. Mas nós conseguimos sim te ajudar a dar esse primeiro passo. Nós conseguimos te ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente e você conseguir também, assim como nós conseguimos, trabalhar com o tratamento de feridas. Antes de entrar no caso clínico que eu tenho para apresentar hoje para vocês, eu queria reforçar que se você não assistiu o nosso vídeo da semana passada, que você pare agora esse vídeo, mas não é para parar e não voltar a assistir, é para você parar, voltar lá no canal, assistir o vídeo da semana passada, assistir o nosso vídeo da outra semana também e que você possa anotar, registrar as informações que nós falamos lá, porque hoje no caso clínico você vai usar as informações que foram passadas nos vídeos anteriores. Então, faça isso. Se você ainda não assistiu, para agora e volta lá e vai assistir. Agora, se você já assistiu, se você já anotou todas as informações no caderninho, ou você já tem experiência na área de feridas, vamos agora ao caso clínico. O caso clínico que eu vou apresentar hoje a você, nós temos ali as iniciais do nosso cliente, que é AS, ele tem 55 anos, sexo masculino, possui hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Também foi adicionada a informação que, no momento que nós iniciamos o tratamento, ele estava emagrecido, né? Estava apresentando emagrecimento. Entre parênteses, eu coloquei ali para citar para vocês por quê. Ele estava há um mês já internado, ele estava realizando tratamento com antibiótico-terapia, como diz a informação ali embaixo que ele estava com infecção por Staphylococcus aureus. Então, ele tinha prescrição de antibiótico-terapia e essa antibiótico-terapia causava muitos efeitos colaterais a ele. Ele tinha epigastralgia, náuseas, êmese e, consequentemente, inapetência. E isso fez, então, com que ele perdesse peso durante a sua internação. Aqui é a imagem que você já deve ter visto aqui no canal, ou quem sabe no nosso Instagram, e é uma região lateromedial da perna direita. Essa imagem você pode ver que ela foi realizada no dia 23/1/2020, e você pode observar também que pela régua ela media em média 14 centímetros. Essa ferida
ela é pós-operatório de fasciotomia. Como eu já falei em outros vídeos, esse cliente teve a necessidade de passar por uma fasciotomia devido à síndrome compressiva que ele estava tendo, por uma outra lesão, que é a próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, está a lesão, que é a lesão inicial que esse cliente apresentava. Também aí na imagem você pode observar que a data é do dia 23/1 de 2020, então, como eu comentei no início do vídeo, é um caso recente. Você pode observar nessa segunda imagem, a gente tentou demonstrar a profundidade, né, das lesões, tirando a foto de um ângulo um pouco diferenciado. Então, nós gostaríamos que você observasse bem essas imagens, né, que você tirasse as suas conclusões e logo em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos, né, dessas lesões. O início do tratamento ocorreu então, como já foi citado anteriormente, no dia 23 de janeiro de 2020, nós iniciamos o tratamento das feridas desse cliente. Nós tivemos então o consentimento médico, nós tivemos o consentimento do cliente e dos familiares que estavam lá no local, no momento que nós fomos nos apresentar e apresentar a nossa proposta de tratamento. Encontrava-se o nosso cliente internado em leito de isolamento devido à contaminação por Staphylococcus aureus. E eu achei interessante citar para vocês a questão do uso de EPIs, porque no momento que nós iniciamos o tratamento lá dentro da instituição, e isso serve também, né, de lição para você, então se você for realizar algum tratamento dentro de uma instituição hospitalar, você precisa seguir as regras daquela instituição. Como nós realizamos então o tratamento dentro de um hospital, nós seguimos as regras da CCIH daquela instituição. E assim, a gente quer deixar essa dica para você também, que você cumpra as regras da instituição onde você vai estar inserido. Aqui, eu gostaria de mostrar para você o resultado, né, da cultura. Você vai ver que a data da coleta e a data do resultado do exame foi em dezembro de 2019. Então, como eu comentei, ele já estava com 1 mês de internação quando nós iniciamos o tratamento. E o resultado laboratorial da cultura da secreção da ferida desse cliente, como vocês podem identificar, consta a presença de cocos gram-positivos, resultado Staphylococcus aureus. Nesse momento eu trago um slide da aula da semana passada da enfermeira Echele, que eu achei interessante reforçar para você, que diz que a evolução da cicatrização depende diretamente dos cuidados da enfermagem. Ou seja, nós, como enfermeiras, precisamos estar atentas para realizar um procedimento com qualidade, realizar um procedimento com excelência. Mas para isso, nós precisamos ter conhecimento e aplicar esse conhecimento na nossa prática. Então, eu necessito ter conhecimento para eu aplicar no tratamento e a partir do tratamento adequado, eu vou ter a cicatrização da lesão. E eu, fazendo parte da enfermagem, tenho responsabilidade em relação a isso. Eu preciso trabalhar de uma forma adequada, eu preciso trabalhar com excelência para me enxergar essa cicatrização. Conforme a forma que eu trabalhar, conforme a cobertura que eu avaliar adequada, isso vai fazer com que haja a cicatrização, com que haja a evolução da cicatrização. E isso depende diretamente da enfermagem. Por quê? Não é o médico, muitas vezes, que realiza o curativo. Alguns médicos, sim, eles acompanham, eles vão lá, realizam alguns curativos, mas diretamente todas nós sabemos que o cuidado da ferida do nosso cliente é realizado pela enfermagem. O cuidado diário ou mais, né, do que uma vez por dia é realizado pela enfermagem. Então, nós precisamos ter consciência disso e entender que aquela cicatrização vai ocorrer, vai depender da enfermagem. Dando continuidade ao nosso caso clínico, não tem como nós falarmos do tratamento de feridas, não tem como nós falarmos de qualquer assistência da enfermagem sem falarmos da SAI, que é a sistematização de assistência da enfermagem. Como vocês podem ver no slide, existem 5 etapas da SAI. Eu vou retomar um pouco de cada uma com você, mas o meu objetivo realmente é falar mais sobre a segunda etapa, que são os diagnósticos de enfermagem. Mas vamos lá então, desde o início. Nós já estudamos, já tivemos o conhecimento da importância da sistematização de assistência da enfermagem. Também é interessante, se você tem curiosidade,
Se você quer retomar esse assunto, coloca aí nos comentários do vídeo que a gente pode fazer um material só sobre isso para você, porque realmente precisa de uma dedicação, de um tempo maior para conversar sobre toda a sistematização da assistência da enfermagem. Mas, iniciando, como eu já falei, o primeiro item, né, da SAI está ali, que é a investigação. A investigação, quando nós formos aplicar ela, nós vamos realizar através das seguintes ferramentas: através da coleta de dados, por meio da anamnese que nós realizamos com o nosso cliente. Já foi comentado no vídeo a importância da anamnese, também podemos estar trazendo para você, coloca aí no comentário exemplos da nossa anamnese que nós aplicamos no nosso cliente. É importante o exame físico, que aí vai entrar a questão da observação, a palpação, né, que nós vamos ter então os dados objetivos e subjetivos. Também na investigação existe a coleta de dados do prontuário do cliente, no caso ele estava internado, então nós tivemos acesso aos exames, às evoluções da enfermagem e necessita ser complementado com a entrevista. No nosso caso, o cliente ele verbalizava, ele era lúcido, consciente, nós podemos conversar com ele, coletar informações e também coletamos com os familiares. No caso de você ter um cliente que ele não verbaliza, você pode então coletar essas informações com os familiares. O segundo item da SAI é o diagnóstico de enfermagem. E a seguir, no próximo slide, eu vou apresentar para vocês quais foram os diagnósticos de enfermagem que nós levantamos nesse caso clínico. O terceiro item da SAI é o planejamento, que consiste em nós identificarmos os resultados esperados de acordo com o diagnóstico de enfermagem, que nós já vamos falar, os diagnósticos de enfermagem. O quarto item da SAI consiste na implementação da assistência de enfermagem, ou seja, é a nossa prescrição de enfermagem. E é importante que nela contenha o que vai ser realizado, onde vai ser realizado, como, quando e a frequência da realização, ou seja, o aprazamento para outro profissional então realizar. E o quinto item da SAI é a avaliação, que nada mais é do que a realização da evolução da enfermagem, que também é um assunto muito interessante. Se você quiser ver um vídeo sobre isso, escreve aí nos comentários do vídeo que a gente pode também estar trazendo esse assunto para você. Agora, eu gostaria de falar com você, aprofundar um pouco mais o assunto em relação aos diagnósticos da enfermagem. Segundo o Ananda, nós fizemos uma classificação para esse cliente, né? Nesse caso clínico. Então, nós temos ali o domínio e nós temos o diagnóstico da enfermagem. Então, em relação à promoção da saúde do nosso cliente, nós temos como diagnósticos de enfermagem a disposição para o controle da saúde melhorado, ou seja, ele demonstrou interesse em aderir à terapêutica prescrita, e isso é muito bom para a melhora dele, para a melhora da cicatrização e com certeza para o nosso trabalho também. Em relação à nutrição, nós encontramos 3 diagnósticos de enfermagem, sendo a nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais. Lembrando que eu comentei no início que ele estava com emagrecimento, por quê? Porque ele estava tendo efeito colateral da antibiótico-terapia. Então, com certeza, ele tem esse diagnóstico de enfermagem porque ele não estava tendo uma alimentação adequada. Ele possui também o risco de glicemia instável, por ele ser um paciente diabético, por ele não poder estar se alimentando adequadamente, os seus níveis de glicemia estavam apresentando resultados instáveis. O terceiro diagnóstico de enfermagem dentro da nutrição, nós classificamos como volume de líquido excessivo, porque ele apresentava edema nos membros inferiores e, consequentemente, ele estava tendo também níveis pressóricos elevados. Dentro do domínio de atividade e repouso, os nossos diagnósticos de enfermagem encontrados foram 4. O padrão do sono prejudicado, a mobilidade física prejudicada, a perfusão tissular periférica ineficaz e o risco de pressão arterial instável. O padrão do sono prejudicado, devido à situação da epigastralgia, devido à situação das náuseas, da êmese, ele não conseguia ter um sono adequado. A mobilidade física prejudicada é devido à localização das lesões, que vocês podem ver pelas imagens que eram lesões que realmente tinham bastante exudação. O curativo dele era um curativo bem extenso, então ele acabava não conseguindo ter uma mobilidade adequada. Perfusão tissular periférica ineficaz, como já foi comentado, ele precisou fazer uma fasciotomia, porque ele não estava tendo uma boa circulação nos membros, nesse membro inferior. E o risco de pressão arterial instável.
como já foi comentado, ele não estava tendo uma alimentação adequada, ele estava tendo edema nos membros inferiores, então ele estava tendo uma descompensação, né, dos seus eletrólitos, uma descompensação dos seus líquidos, então ele estava tendo uma descompensação eletrolítica e isso acabava então gerando sinais e sintomas nele que faziam com que ele tivesse uma instabilidade da sua pressão arterial. Em relação aos domínios papéis e relacionamentos, nós identificamos o diagnóstico tensão do papel de cuidador. Por quê? Porque ele vivia numa realidade, na sua residência, em que ele é o cuidador de uma familiar que é cadeirante. E ele tinha muita preocupação de como ele iria voltar a cuidar dessa sua familiar. E nisso já entra, um pouquinho mais abaixo ali, falando do enfrentamento, tolerância ao estresse, do diagnóstico de ansiedade. Ele era muito ansioso para voltar para sua casa, para voltar para sua residência, porque a preocupação dele era a sua familiar, que era cadeirante. Em relação à segurança e proteção, nós identificamos o diagnóstico de risco de infecção, que você pode ver através dos exames, através da imagem, que realmente ele estava com uma infecção e poderia, consequentemente, se não tiver um tratamento adequado, essa infecção acabar se tornando uma sepse e ele tendo uma complicação maior ainda, né? Podendo ter uma amputação do seu membro inferior direito ou, quem sabe, até vir a óbito pela complicação da infecção. Hoje nós temos na internet uma gama de aplicativos que podem nos auxiliar na realização das nossas atividades na área da enfermagem. Esse aplicativo eu achei bem interessante trazer para vocês, porque ele é muito prático, bem simples da gente ir lá, né, por cada domínio e você encontrar, então, cada diagnóstico e avaliar. Será que isso se encaixa no meu cliente ou não se encaixa? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo, né, qual é o link, se você tiver desejo de acessar lá e baixar, fica a dica para você. Agora eu gostaria de deixar para você mais algumas imagens das lesões, né, dos períodos que nós realizamos. Então, como eu já mostrei para vocês essa imagem inicial, aqui nós temos uma imagem em que nós realizamos um procedimento que se chama PDT. Esse procedimento a gente aplica o azul de metileno e após um período a gente faz a aplicação do laser. E aí nós vamos ter um resultado positivo, efetivo contra as bactérias. Isso também é um assunto que nós queremos trazer para você, né? Acompanha os nossos vídeos e a gente vai falar um pouquinho para você no futuro sobre laser terapia. E a PDT é um dos métodos de utilização do laser e que é muito benéfico para a cicatrização das feridas. Essa imagem eu queria trazer para você olhar, observar o ângulo da lesão, né? Que ela estava ali com 2,7 centímetros naquele ângulo. A imagem mostra que foi no dia 28 de janeiro, poucos dias depois. E nessa imagem também eu queria que você observasse ali na lateral, né? Porque nós não temos um vídeo que mostra as feridas na região anterior e na região lateral da perna. E nessa imagem você consegue ver, então, que nós temos as lesões na região anterior e na lateral ali você pode observar que está ali a outra lesão, que aparece inclusive com o exudato, que a gente vai falar logo em seguida também. Voltando à nossa imagem inicial. E aqui a nossa imagem que foi 5 dias depois. Então você pode ver pela régua que ela tinha praticamente 14 centímetros e 5 dias depois ela já estava com 13 centímetros praticamente. Você pode achar que isso não é interessante? Ou você vê que é muito interessante. Imagina em 5 dias a sua ferida que você está tratando do seu cliente diminuir 1 centímetro. Isso é maravilhoso, é um resultado maravilhoso. Você pode observar a coloração, observar as bordas, né? Você pode ver na imagem superior a característica das bordas, a presença de exudato. Na imagem inferior, olha a diferença das bordas. Ainda há, sim, presença de exudato. O exudato permaneceu nessa lesão por um período bem longo, tá? Mas cada vez ele vinha diminuindo um pouco mais. Nesse slide eu gostaria de mostrar para vocês outras imagens, né? Que são imagens do dia 30. Então, 2 dias depois das últimas imagens, que foram no dia 28 de janeiro. Na imagem superior esquerda, vocês podem observar como está as bordas, como está internamente, né, a profundidade da lesão. Na ferida do lado direito, vocês podem observar que foi então a etiqueta do dia 30 de janeiro e a gente consegue ver novamente a situação das bordas, a gente consegue ver que estamos com 12,5 centímetros
é meio centímetro, mas em 2 dias isso é muito positivo. Temos que cuidar, porque a gente acaba se viciando em ir lá fazer a medição da lesão, mas a gente quer ver o resultado, e quando a gente vê o resultado, isso nos estimula o nosso cliente, também estimula o familiar, todo mundo fica feliz, e com certeza essa cicatrização vai ser melhor ainda. E na imagem inferior, é a foto, né, da região anterior, das feridas da região anterior, para você ver também como elas estão, né, que elas estão reduzidas, a imagem, né, da borda também, para você observar a evolução que estava acontecendo, certo? Nesse momento, então nós vamos fazer o que agora? Exercitar os nossos conhecimentos básicos. Vamos lá? De acordo com a classificação de feridas, segundo a causa, que foi assunto do vídeo 2 do nosso canal, essa ferida ela é classificada como cirúrgica, traumática ou ulcerativa. Aqui está a nossa ferida. Marca o tempo aí. E aí, você já tem a sua resposta? Se você anotou no seu caderninho, né, no seu bloco de notas, os assuntos da aula passada, vai ficar super fácil de você responder. Ou se você já tem, né, domínio do assunto, vamos lá então a nossa resposta. De acordo com a classificação de feridas, segundo a causa, esta ferida é classificada como ulcerativa. Por quê? Como estava lá na aula da enfermeira Echele, são lesões escavadas, circunscritas na pele, formadas pela morte e expulsão do tecido, resultantes de traumatismo ou doenças relacionadas com o impedimento do suprimento sanguíneo. Você acertou? Espero que sim. Vamos lá à nossa segunda pergunta. De acordo com a classificação de feridas, é a mesma pergunta. Segundo a causa, essa ferida ela é classificada como cirúrgica, traumática ou ulcerativa. Essa tá fácil. Roda o tempo aí. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, já tem sua resposta aí? Vamos lá. A resposta é cirúrgica. Ela é uma ferida provocada intencionalmente. Foi necessário fazer a fasciotomia, por isso, então, ele está com essa ferida. E aí, vamos para a nossa terceira pergunta. Exercitando mais um pouquinho dos nossos conhecimentos. A cicatrização da ferida será primeira intenção, segunda intenção ou terceira intenção? Roda o tempo aí. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, vamos à nossa resposta? A nossa resposta é segunda intenção. Mas por quê? Como estava lá na aula do vídeo 2, nessa a lesão permanece aberta, pode haver uma perda de tecidos, onde as fases da cicatrização são bastante marcadas. A resposta inflamatória é bastante evidente, onde a cicatrização depende da granulação com epitelização visível. E ainda tem ali na imagem, né, que há necessidade de fortalecimento e um processo de contração. Pode ter um desenvolvimento demorado, que muitas vezes é o que acontece, nós vamos ter então uma ferida crônica e mau funcionamento do tecido cicatricial. Aqui tem um exemplo, né, que então nós temos as bordas bem afastadas, o diâmetro, né, dessa lesão, ela está bem avantajado, e aí nós temos então a aproximação, a contração das bordas, e nós estamos ali tendo um resultado de cicatrização. E aí, a mesma pergunta para essa lesão aqui. A cicatrização dessa ferida, ela vai ser de primeira, segunda ou terceira intenção? Roda aí o tempo. Vamos à resposta? Essa estava fácil, né? Também vai ser de segunda intenção. Inclusive, no slide aqui está aparecendo a mesma imagem, né? Que eu apresentei anteriormente, certo? Vamos lá então para a nossa próxima pergunta. Se nós olharmos para essa imagem, qual o tipo de exudato que nós identificamos aí nessa imagem? É seroso, sanguinolento, purulento ou misto? Roda o tempo aí. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos à nossa resposta? A nossa resposta, vamos pensar juntos. Nós temos ali o seroso, o sanguinolento, o purulento e o misto. Muito bem, se a opção que você marcou foi a letra C, resposta purulento, você acertou. Parabéns! E aí, voltando ao slide da questão anterior, eu coloquei ali em vermelho coloração e odor,
certo? Só para você retomar, para você olhar de novo lá no vídeo 2, se você não viu, as características, né? Nós temos que dominar também, principalmente para a evolução da enfermagem, para nós descrevermos a coloração do nosso exudato e o odor que esse exudato se apresenta. Mas isso é assunto para outra aula. Como tem assunto para outra aula, né? O tratamento de feridas é imensa a quantidade de conteúdo que nós precisamos trabalhar com vocês. E aí vamos então para uma outra perguntinha para você. Essa não tem opção, letra A, B ou C não, tá? Essa você vai ter que responder. Se nós observarmos essa lesão, a pergunta é: quais tipos de tecidos você identifica nas marcações? E aí segue a marcação número 1 e nós temos a marcação número 2. Então pensa aí, escreve aí no seu caderninho qual é o tipo de tecido que você encontra nessas marcações. Marcando o tempo. 5, 4, 3, 2, 1. E agora vamos então às respostas, certo? A nossa ferida número 1, você deve ter respondido que é esfacelo. E a nossa ferida número 2 deve ter marcado que é um tecido necrótico. Então, como nós comentamos antes, só para a gente reforçar, o tecido necrótico ele é restrito a uma área isquêmica da lesão. Como você pode ver na imagem ao lado, né? Acontece então uma coloração marrom ou preta com característica de uma capa dura e seca. E o esfacelo, tá ali a imagenzinha também que você pode identificar, de cor amarelada ou cinza. Ele pode estar bem aderido à lesão ou ele pode estar um pouco frouxo, né, que dificulta então a retirada dele. E aí ele é formado por fibrina, que é uma concentração de proteínas e fragmentos celulares. E agora nós vamos para a nossa última pergunta. E aí está a nossa imagem, né, que nós iniciamos o vídeo com ela, e aí eu pergunto para você: qual o tipo de tecido que você identifica nessa marcação? Essa tá super fácil. Marca o tempo aí. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, eu desejo que vocês tenham acertado. E a resposta é tecido de granulação. Só para a gente retomar, granulação é o aumento da vascularização, formando um tecido de cor vermelho vivo. Olha, eu vou falar para você, nós que trabalhamos com ferida, e se você já trabalha com ferida, que maravilha é quando nós enxergamos um tecido de granulação. O coração bate mais forte, ficamos felizes e trabalhamos mais ainda para então acontecer o fechamento dessa lesão. Bom, o que eu queria passar para vocês de informações e testar os nossos conhecimentos básicos encerrou por aqui, mas eu gostaria de deixar para você algumas imagens e falar de algumas informações de situações que nós vivenciamos nesse caso clínico. E se você tem interesse que a gente possa falar das coberturas que nós realizamos, o tratamento com o laser que nós realizamos, qual foi o protocolo utilizado, coloca aí nos comentários do vídeo e a gente pode fazer um material bem específico sobre isso para você. Vamos lá então? Algumas informações a mais sobre o tratamento. Aqui tem uma imagem que nós utilizamos um produto que é bem conhecido, né? Que você já deve ter, inclusive, trabalhado com ele, que é o alginato de cálcio, certo? Existem informações que são importantes da gente comentar sobre o alginato de cálcio. E a gente pode estar fazendo um vídeo para você. Então, escreve aí nos comentários. Nós utilizamos, então, como já foi comentado anteriormente, nesse vídeo, nós utilizamos a técnica de PDT, no qual a gente utiliza o azul de metileno associado à laser terapia. Aqui, a laser terapia, né, com certeza a nossa queridinha, nós aplicamos sim o tratamento dessa ferida. Nós temos aqui uma imagem de uma secreção, né, de um exudato que esse paciente teve algumas intercorrências. Quando a gente se aprofunda no estudo sobre as lesões crônicas, a gente identifica que muitas vezes nós vamos ter intercorrências. E com esse cliente não foi diferente. Ele apresentou intercorrências, né, situações que fizeram com que atrasasse um pouco, né, com que parasse o processo de cicatrização. Mas a gente não desiste. Isso aqui é só uma imagem que demonstra porque ele fez um túnel e em um dos momentos que a gente foi fazer a retirada, né, do exudato, ele estava dentro do túnel, então quando a gente puxou com a pinça, veio esse material e isso é interessante dividir com você, porque você pode se deparar com essa situação. Isso vai acontecer quando eu tenho túneis na minha ferida. Aqui, a famosa retirada da casquinha, que no primeiro vídeo do canal a gente fala sobre isso. Muitas vezes as casquinhas elas não são retiradas e dependendo da avaliação nós precisamos avaliar
e identificar a necessidade da retirada ou se ainda não é o momento. Mas nessa situação que nós temos uma casquinha, onde a gente identifica a presença de sujidade, que são os patógenos, que são os resíduos, na verdade, do exudato, é muito importante que a gente faça a retirada. Então, essa é uma imagem, né, dessa retirada da popular, famosa casquinha. E aqui são as imagens finais do nosso caso clínico. Se você observar a data, ficou um pouco ruim na imagem. Se você observar a imagem da esquerda, você vai identificar na etiqueta a data do dia 4/4/2020. E você vai observar as feridas, que nas imagens do início do caso clínico, né, eram feridas abertas, com presença de esfacelo, com presença de necrose, e no dia 4, então, aconteceu o fechamento total dessas feridas. E já a lesão da região anterolateral, nós temos ali a data do dia 20/4/2020. Ela teve uma cicatrização total uns dias mais à frente da região anterior. Mas está ali a imagem, né, da cicatrização total. No dia 23/4, inclusive consta no nosso Instagram, que nós registramos a alta desse cliente, né? Nós temos uma imagem lá sem a etiqueta e nós colocamos então uma comparação do início do tratamento, né, com uma imagem com 46 dias e depois com 90 dias, que foi então no dia 23/4, que fechou então 90 dias de tratamento. E é importante frisar que lá no nosso Instagram a gente colocou as imagens e nós fizemos lá um agradecimento tanto aos profissionais como às pessoas envolvidas, né, nesse processo de cicatrização, porque não fomos apenas nós que trabalhamos. Claro, nós nos dedicamos, nós nos empenhamos, nós estudamos para a gente conseguir auxiliar o nosso cliente para que ele tivesse uma cicatrização efetiva das suas feridas. Mas nós contamos com o apoio da médica assistente, contamos com o apoio da equipe do ESF do bairro em que o nosso cliente reside. Nós citamos o nome, né, da médica assistente, o nome da enfermeira e da técnica de enfermagem que nos auxiliaram, e também agradecemos ao cliente e também aos seus familiares. Por quê? Porque eles acreditaram em nós, eles confiaram no tratamento proposto e nós estamos aí então, né, com a cicatrização dessa ferida. Todos ficamos muito felizes, tanto nós da Cuidar Bem, quanto o cliente, quanto os seus familiares, quanto os profissionais também que participaram. E aqui fica a dica que é muito importante. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos sempre com outras pessoas. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, se você ainda está aí, né, preocupado, nossa, eu vou conseguir sozinha, eu vou conseguir tratar das feridas, pensa que você sempre tem uma rede de apoio para estar presente com você. E nós aqui do canal também queremos te ajudar, né? Ajudar você a dar esse primeiro passo, a acompanhar você para que você tenha sucesso também no tratamento de feridas, assim como nós estamos tendo. E estamos tendo essa satisfação pessoal, satisfação profissional e com certeza o nosso cliente e os seus familiares estão muito felizes com essa cicatrização. Por hoje, era isso o assunto que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado, que você tenha registrado aí no seu caderninho as informações que nós falamos hoje. O vídeo vai ficar disponível. Passe para outras pessoas, para elas também assistirem e aprenderem um pouco mais sobre o tratamento de feridas. Se você quer ouvir eu contar para você, por meio de um vídeo, as coberturas que nós utilizamos em cada fase de cicatrização, coloca aí nos comentários que a gente vai produzir esse vídeo para você. Dá um joinha aí no nosso vídeo, obrigada por estar aqui presente, me ouvindo. Se inscreve no canal se ainda você não se inscreveu. Um abraço e Deus abençoe você.